Você crê que o Senhor está aqui essa noite? Ele falará aos nossos corações. Você está preparado? Durante as quartas proféticas do período da Quaresma, a gente está vivendo uma série de mensagens chamada O Tesouro Escondido no Sofrimento. E essa série é focada em apresentar uma perspectiva do sofrimento como um campo que é cheio de tesouros escondidos. E a ideia dessa série não é entender o porquê que a gente sofre, porquê que a gente passa por sofrimentos, mas entender quais são os propósitos de Deus em meio aos nossos sofrimentos. Essa série é baseada no livro O Tesouro Escondido no Sofrimento, da Madre Basileia. E eu quero começar essa mensagem lhe perguntando: como tem sido o seu relacionamento com o Senhor nos dias de sofrimento? Como é que você tem reagido diante das circunstâncias que te fazem sofrer? E eu tenho um testemunho acerca disso. Assim que eu tive Clara, né? Quem é mulher aqui sabe, quem também é homem e tem filho sabe que a mulher passa por um tempo de puérpero. E esse tempo é bastante delicado, porque os hormônios estão à flor da pele, a mulher está começando a se entender como mãe, está aprendendo a ser mãe. E um misto de sentimentos passa em nosso coração. E eu lembro que eu estava um dia louvando, adorando ao Senhor, numa música que dizia assim: qual a beleza que existe em ti, Jesus, que eu ainda não vi. E eu fui lá e ousei perguntar a Jesus: e aí, Jesus, qual é a beleza que tem em você que eu ainda não descobri? E foi assim imediato, gente. Ele disse assim, ó: Manu, você ainda não descobriu a beleza do sofrimento. E como foi forte para mim naquele momento. Porque naquele dia que eu perguntei aquilo ao Senhor, eu estava me sentindo só. Eu estava passando por um tempo de solidão e eu estava cheia de questionamentos. E o tema de hoje tem exatamente a ver com isso. O tema de hoje é solidão e conflitos interiores. E você pode perguntar: Manu, qual é a beleza que existe no sofrimento? Eu não entendo isso, porque sofrer é muito ruim. Mas, gente, é no sofrimento que a gente consegue se aproximar mais do Senhor, que a gente está num lugar de buscar a sua presença. E aí eu digo para você, eu afirmo, sim, existem tesouros escondidos na solidão. Sim, existem tesouros que estão escondidos nas nossas batalhas internas. E, sim, nós vamos achar eles hoje. Você acredita nisso? Você está pronto para escavar, para buscar, para achar esses tesouros? Então vamos lá, eu convido você a ter um tempo de oração. Feche os seus olhos, se concentre no Senhor. Vista aí sua roupa de quem busca tesouros, de quem vai escavar tesouros em uma terra perdida e desolada. Senhor Jesus, nós estamos aqui diante do Senhor para dizer que pela nossa força não dá mais. E nós queremos, Senhor, receber as sementes que vêm do céu hoje. Sim, com a ajuda do Teu Espírito Santo, nós queremos Te encontrar em meio ao sofrimento. Nós queremos Te encontrar em meio à solidão, em meio aos conflitos, às batalhas interiores. Então eu Te peço, Espírito Santo, prepara o nosso coração. Vem sobre cada um de nós, Senhor, e abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos espirituais para escutar a Tua voz hoje à noite, em nome de Jesus. E aí eu também pergunto a você, o que é a solidão e o que são os conflitos interiores? Pelo dicionário, diz assim, ó: solidão é o sentimento negativo de abandono e vazio. E conflito interno é uma luta psicológica ou emocional que ocorre dentro da mente de uma pessoa. Ela pode ser caracterizada pela colisão de desejos, crenças, valores ou emoções opostas.
E como eu iniciei dizendo que meu puérpero ele não foi fácil. Eu precisei descobrir a beleza do sofrimento em meio a essa fase que eu vivi. E meu esposo, Lucas, ele conta isso para todo mundo, né? Assim que a gente casou em 2021. Ainda era ali o processo da pandemia. E ele estava trabalhando em home office. E eu dizia assim, eu estava ansiosa para casar. E eu ter o dia todinho em casa, só eu sozinha, um dia inteiro lá. E tu trabalhando, porque eu sou dessa, gente. Eu gosto de ter um tempo sozinha. Eu estou lá assistindo um filme, assistindo TV, cozinhando, arrumando a casa. Eu gosto de ter tempo sozinha. E eu estava nessa expectativa. Aí a gente casou. Depois de alguns meses, eu engravidei. A pandemia foi suavizando. E aí, Lucas, assim que eu pari, o trabalho dele voltou presencial. Mas vocês sabem, né? Mãe de primeira viagem, não é experiente, como eu falei, um misto de emoções, de hormônios. E naquele momento do meu puérpero, tudo que eu queria era o meu marido em casa. Tudo que eu queria era ajuda para trocar fralda de Clara. E ele só teve 5 dias de licença paternidade. Ou seja, eu estava lá com Clara menos de 10 dias, menos de 20 dias, sozinha em casa. E como foi difícil viver esse tempo de solidão. Porque eu me sentia realmente abandonada, eu sentia um vazio dentro de mim. Mesmo tendo a felicidade de ter uma bênção diante dos meus olhos, mesmo tendo a felicidade de ter minha filha nos braços, mas eu me sentia sozinha. E você? Você já passou por momentos como esse? Ou você pode estar passando por momentos como esse de solidão e de conflitos internos? Talvez alguém que você amava se foi. Você está vivendo um período de luto. Talvez pessoas queridas, amizades que você gosta muito, se afastaram de você. E você está se sentindo sozinho. Talvez seu casamento esteja se dissolvendo. Ou talvez você seja solteiro, mas também nem possui tantos amigos assim, sabe? Que estejam com você para o que der e vier. Quem sabe você já é idoso, mas ninguém se interessa por você, sabe? Seus filhos não têm tempo de qualidade com você. Talvez seus filhos estejam saindo de casa e você esteja sofrendo a síndrome do ninho vazio. Antes havia tanta presença, mas hoje nem tanta. Ou você pode estar rodeado de pessoas, mas tem aquela sensaçãozinha, poxa, ninguém me entende, ninguém me compreende. E aí você se sente só. Você está sofrendo com um grande conflito interior? Esses conflitos estão te impedindo de ouvir a voz de Deus? Você pode ter se identificado com alguma dessas coisas que eu falei. Todos nós, em algum momento das nossas vidas, já passamos ou ainda vamos passar por momentos assim. Você não é o único que já passou ou passa por momentos de solidão. Veja a história de Jó. Nossa, gente, Jó tinha tudo. Tinha família, tinha prosperidade, tinha bens, tinha amigos. Mas de uma hora para outra, nem saúde Jó tinha. Jó se viu sozinho e abandonado. Veja Jesus. Jesus também passou momentos de solidão. Mas deixa eu te dizer, até nesses momentos de sofrimento há esperança. Mesmo nesses momentos de solidão, de conflito interior, existe graça do Senhor reservada para nós. Deixa eu declarar uma coisa para você, esse não é o fim. Por isso, preste atenção nisso. Para a gente alcançar a graça em tempos de solidão e conflito interior, primeiro, lembre-se quem Jesus é. E aqui, eu quero te lembrar da vida de João Batista. Quem foi João Batista? João Batista foi o primo de Jesus que anunciou a sua vinda à terra. Ele batizou muitos e ele viveu no deserto, gente. Isso é um detalhe muito importante. João Batista viveu toda a sua vida no deserto. E o que isso quer dizer?
que ele viveu a vida inteira sozinho. Ele sabia como viver só. Mas em um momento da história de João Batista, após Jesus iniciar o seu ministério, João Batista foi preso. E lá estava ele novamente sozinho. Só que diferentemente do tempo que ele viveu no deserto, ele não somente estava só, mas ele viveu, se sentiu abandonado. Ele viveu a solidão. Olha o que diz lá em Lucas 7, 18 a 19. Preste atenção. Os discípulos de João Batista lhe contaram tudo o que Jesus estava fazendo. Então João chamou 2 de seus discípulos e os enviou ao Senhor para lhe perguntar: o Senhor é aquele que haveria de vir ou devemos esperar outro? Gente, João Batista, no início do seu ministério, passou quase 24 horas anunciando que Jesus era o Cordeiro Santo de Deus. Ele sabia sim quem Jesus era. Mas num momento de prisão, de sofrimento, de abandono, ele duvidou de quem Jesus era. Eu acho que ele parou na prisão e pensou: nossa, esse Jesus que eu estou anunciando está me deixando preso aqui. Está me fazendo sofrer. Será que ele mesmo é o Filho de Deus? E quantas vezes nós, diante do sofrimento, também a gente não esquece quem o Senhor é e o que Ele já fez por nós. Quantas vezes em um momento de abandono, de solidão e de sofrimento, a gente não duvida do caráter do Senhor. Ao esquecer quem é Deus, quem o Senhor é, a gente se sente sozinho. E aí surge os conflitos interiores, como aconteceu com João Batista. Preste atenção nisso. A solidão é como um animal selvagem que avança contra nós e procura nos devorar. Eu vou repetir. A solidão é como um animal selvagem que avança contra nós e procura nos devorar. Mas ei, existe uma saída. Para a gente vencer a solidão e esses conflitos que vêm a partir dela, nós precisamos lembrar da identidade do nosso Deus. E eu quero declarar isso para você essa noite, meu irmão. Deus, Ele continua sendo o mesmo. Sim, Deus continua sendo bom, Ele continua sendo fiel, Ele continua se importando comigo e com você. Lembre quantas coisas Deus já não fez na sua vida, quanta graça Ele nos já derramou, quantos livramentos Ele já te deu, sabe? Só o fato de você ter saído do caminho da condenação eterna e estar trilhando o caminho para a eternidade, já é um fato de você glorificar o seu nome. Ele não mudou. As suas circunstâncias podem estar ruins. Você pode estar sofrendo. Mas, ei, deixa eu te dizer, isso passa. As circunstâncias terrenas vão passar. Para de lamentar por algo que é passageiro. Porque a glória eterna nos espera. Lá não há choro, não há ranger de dentes, sabe? Por isso que o Senhor continua sendo o mesmo. Lembre do amor que já foi expresso a você de forma pessoal. E você quer saber o que Jesus disse a João Batista? Na continuação dos versículos, no verso 21 e 22 do capítulo 7 de Lucas, olha o que aconteceu. Naquela mesma hora, após os discípulos de João perguntarem a Jesus se era ele mesmo que deveria vir, Jesus curou muitas pessoas de suas doenças, enfermidades e espíritos impuros, e restaurou a visão de muitos cegos. Em seguida, Jesus disse aos discípulos de João: voltem a João e contem a ele o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem,
Os mortos são ressuscitados e as boas novas são anunciadas aos pobres. Sabe, Jesus não argumentou. Ele não montou uma tese para explicar a João que ele era o Filho de Deus. Sabe o que Jesus fez? Ele mandou lembrar a João Batista o que ele tem feito. Ele mandou lembrar a João Batista quem ele é. O Filho poderoso de Deus, misericordioso, que veio para curar, transformar e amar a humanidade. E da mesma forma ele vai fazer isso comigo e com você. O Senhor Jesus não vai atender às nossas exigências, respondendo e explicando os nossos sofrimentos. Quantas vezes a gente não passa por luta, por batalha, e a gente diz, Deus, por que eu? Não, Ele não vai responder e explicar. Seu desejo é que no meio dessas circunstâncias, no meio da solidão, nós lembremos quem Ele é e o que Ele tem feito, não apenas na sua vida, mas na vida de tantos outros. Você prestou atenção que Jesus falou a João o que Ele estava fazendo no meio do povo? O que é que Jesus fez naquele momento? Ele fez João tirar os olhos de si mesmo. E é isso que Ele quer fazer conosco no meio dos sofrimentos. Ele quer fazer a gente colocar os olhos nele, no que Ele tem feito aqui na terra. Meu irmão, Ele deseja te achar fiel, mesmo diante dos problemas, confiando em quem Ele é e no que Ele pode fazer. E aí você pode me perguntar, Manu, como é que eu vou ser fiel a um Deus que não é fiel a mim? E aí eu te digo, e quem disse que a fidelidade de Deus tem a ver com uma vida sem problemas, sem solidão, sem conflitos? Olha o que diz lá em João 16, do 32 ao 33. Isso é Jesus falando. Mas se aproxima o tempo, e de fato já chegou, em que vocês serão espalhados. Cada um seguirá o seu caminho, e me deixará sozinho. Mas não ficarei sozinho, porque o Pai está comigo. Eu lhes falei tudo isso para que vocês tenham paz em mim, porque aqui no mundo vocês vão ter aflições, mas animem-se, pois eu venci o mundo. A fidelidade de Deus, ela se cumpre quando Ele diz que venceu o mundo. E que Ele vai estar sempre conosco, mesmo em meio às aflições. Por isso que nós podemos ser fiel a um Deus que é fiel a nós. Sim, Ele cumpre suas promessas. Sim, nós não estamos sós. Sim, Ele está conosco. Por isso, nos momentos de solidão e conflito interior, nós precisamos declarar: Cristo é o meu Senhor, Cristo é o meu Salvador, Cristo é o meu amigo. Ele sempre esteve e sempre estará comigo. E continuando, para que a gente alcance graça em tempos de solidão e conflitos interiores, segundo, nós precisamos transformar solidão em presença. Entenda, a presença de Deus, ela transforma a solidão. Em seu livro, a Madre Basileia relata que encontrou nos momentos de solidão um dom, que foi o relacionamento profundo com Jesus. Ela diz que certo dia ouviu a voz do Senhor falando assim, você deseja possuir o amor das pessoas e ter comunhão com elas. Ame-me ainda mais e você trará consolo e alegria ao meu coração. E por meio desse amor, você também se tornará ainda mais feliz. Sabe o que isso significa, gente? Que muitas vezes Deus permite que a gente passe por momentos de solidão para que nos sobre apenas Ele. Para que não nos reste mais nada além dEle. Porque é nesses momentos que a gente está sozinha, que a gente está sozinho, que nos é retirado os nossos ídolos. Que a gente fica sem aquilo que estava impedindo de escutar a voz do Senhor. É na solidão que o Senhor nos convida para conhecer a solitude.
Deixa eu te dizer a diferença entre as duas. Segundo Richard Foster, o escritor do livro A Celebração da Disciplina, diz que a solitude é uma disciplina espiritual, da gente se retirar do ruído e da multidão para focar em Deus. Porque é nesse silêncio interior que a gente consegue ouvir a voz do Senhor, que a gente consegue encontrar paz, que a gente consegue ir para um lugar de cura, renovação. Enquanto a solidão, como eu já falei aqui, é um sentimento negativo de abandono. A solitude é uma escolha consciente e positiva de estar a sós com Deus. E esse é o desejo do Senhor, que a gente transforme a solidão, o sentimento de abandono, de rejeição, de se sentir realmente sozinho, em solitude, que é achar a presença do Senhor quando nada nos resta. Por isso que a gente consegue encontrar tesouros escondidos no meio da solidão. Porque quando a gente busca o Senhor no meio da solidão, isso vira uma solitude e a gente consegue escutar a voz do Senhor. Se a gente entender que Jesus está presente, a solidão ela se transforma em solitude e a gente tem o presente glorioso da sua presença. Assim como quando Elias esteve no deserto, assim como quando Davi estava nas cavernas, refugiado de Saul, assim como quando Daniel foi para a cova dos leões, assim como Jesus no deserto. Todos eles encontraram a presença de Deus em meio à solitude. O Senhor, Ele prepara para nós momentos de solidão, não para a gente sofrer, mas para que a gente o busque, e o busque, sabe, profundamente. Lá em Oséias 2,4, o próprio Deus diz assim para o seu povo: portanto, agora vou atraí-la, vou levá-la para o deserto e lhe falar-lhe com ternura. Gente, quando o próprio Deus diz isso, que vai nos atrair ao deserto, é exatamente isso que Ele quer fazer conosco. É se encontrar com a gente sem nenhuma distração, sem nenhum ruído. E é nesses momentos de solidão que esse convite existe para nós. É o nosso amado ecoando, dizendo: vem, filho. Vem, filha, vem até mim, porque eu quero te mostrar o melhor lugar para se estar, que é na minha presença. É isso que Ele anseia nos encher de amor, Ele anseia nos falar com ternura. E hoje Ele está te convidando. Ele está te convidando para esse lugar. Não para estar sozinho, mas para estar com Ele diante do sofrimento. Para achar a sua presença onde nada mais importa. Para achar a sua presença onde você hoje não está encontrando mais nada. Sim, você pode estar sem amigos, você pode estar sem o que você queria, mas Ele está lá. Ele está nesse mesmo lugar que você se encontra, se sentindo só. A presença do Senhor está lá, esperando eu e você aceitar o convite de amor dEle. E é isso que Ele quer fazer com você hoje. Vem, filho. Vem, filha. Me acha no meio da solidão. E para alcançar a graça em tempos de solidão, em conflitos interiores, por último, proteja-se com o amor de Jesus. Talvez você esteja aqui essa noite também com muitos questionamentos em seu coração. Será que eu realmente sou amada? Será que eu realmente sou amado? Será mesmo que eu sou capaz de fazer isso que estão me dizendo que eu sou? Será que eu sou capaz de fazer isso que Deus está me mandando fazer? Será, Deus, que tem valido a pena renunciar? E esses questionamentos ou outros que podem vir ao seu coração podem estar gerando muitos conflitos internos. Mas deixa eu te dizer, quanto mais a gente cede a esses sentimentos, mais eles nos possuem. E Jesus, Ele não quer que a gente fique preso em dúvidas nem em angústias. Sabe o que Ele quer nos ver?
Ele quer ver a gente vencendo em meio aos conflitos interiores. Ele nos quer ver vitoriosos diante desses conflitos internos. E sabe como é que a gente sai vitorioso dessa luta, dessa batalha? É quando a gente deposita a nossa fé nas verdades contidas nas Escrituras. A gente sai vitorioso das lutas internas quando a gente realmente crê no que está escrito na palavra. Porque é nela que o amor do Senhor é plenamente expresso. Então, eu pergunto para você, como é que está o seu tempo de leitura bíblica? Sabe, você tem se deleitado na palavra, você tem bebido e comido dela? Ou tem sido apenas um ato religioso em que você lê palavras e obtém conhecimento? Gente, quando eu falo de comer e beber da palavra, é como quando a gente vai tomar algo bem saboroso, sabe? Que a gente estava com tanto desejo. Ou comer algo que a gente estava desejando tanto. Eu sei bem disso porque eu estou grávida e de vez em quando eu tenho uns desejos assim, que Lucas tem que providenciar para mim. E como é bom comer aquilo que você estava desejando tanto, sabe? Você tem se relacionado assim com a palavra do Senhor? Você tem experimentado a palavra dEle? Sabe, tem saciado o seu ser? Na prática, nós precisamos nos encher da palavra. Nós precisamos nos encher das verdades que estão contidas nela. E a partir dessas verdades, rejeitar qualquer tipo de pensamento ou plano que não vem do Senhor. Olha o que Madre Basileia diz. Recuso-me a ter qualquer coisa a ver com esses pensamentos que o inimigo implantou em minha mente. Desapareçam. Deus me ajudará e me mostrará o que é certo. Muitas vezes a gente não vai estar imune aos conflitos internos. Você pode perguntar, mano, quer dizer que se eu ler a Bíblia e acreditar nas verdades que estão nela, nunca mais eu vou ter conflito interior? Não é isso que eu estou dizendo. Muitas vezes, na maioria das vezes, os conflitos chegarão a você. Mas se você estiver munido com as verdades do céu, com as verdades da palavra, você estará protegido de ser consumido por esses conflitos. Logo, logo você vai poder dizer que nem a Madre Basileia, desapareçam, saiam da minha frente, porque eu creio nas verdades da palavra, não no que o inimigo está falando para mim. E quais são essas verdades? Eu quero declarar hoje na sua vida. As verdades contidas na palavra são as que nós somos filhos amados, salvos e libertos. Que nós somos povo escolhido de Deus. Que a sua graça basta para nós. A gente não precisa de mais nada além da graça do Senhor. Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ele. Que estando nele, nós podemos sim suportar todas as coisas. E como a gente aprende com o apóstolo Paulo, que diz, em Romanos 8, 38 ao 39, pois estou convencido de que nem morte nem vinda, nem anjos nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Entenda, nenhum conflito, nenhuma solidão, nem o demônio, nada nessa terra pode nos separar do amor que está em Cristo Jesus, porque Ele conquistou isso na cruz para mim e para você. É selado, é eterno, é assegurado, gente. Então eu convido a você para se agarrar a essa verdade e através dela vencer toda dúvida, conflito, ansiedade, solidão. Para concluir, lembre, Jesus sempre esteve e sempre estará conosco. Ele continua sendo o mesmo para sempre. Jesus não muda. Sim, Ele é bom, Ele é fiel, Ele é o Filho de Deus, que é o nosso Salvador.
Ele transforma solidão em sua presença. Ele está nos aguardando, aceitar o seu convite para ter um relacionamento íntimo com Ele, quando nada mais existe. Ele nos guarda e nos protege sempre. E Ele tem compaixão de nós e sempre está disposto a nos ajudar. Se essa mensagem fez sentido para você, eu convido você a ficar de pé no seu lugar. E eu quero convidar você também a ter agora um tempo de oração. Se você está nesse lugar, de se sentir sozinho, de estar passando um tempo de solidão, de estar passando por lutas internas, eu convido você a colocar a mão no seu coração agora. Começa a clamar a presença de Jesus, sabe? Lembra o que foi falado? Ele está aqui. Você não está só, meu irmão. Ele está exatamente no mesmo lugar que você o encontrou a última vez. Comece a visualizar a presença dele se achegando a você. Sorrindo, dizendo: filho, como é bom te encontrar. Filha, como é bom te ver novamente. Eu sempre estive aqui. Ah, meu filho, eu nunca fui embora. Eu nunca estive distante, meu amado. Nos momentos de mais escuridão, nos momentos em que você chorou no seu quarto, nos momentos que você se sentiu rejeitado, traído, ferido, eu estava lá. Eu estava lá recolhendo as suas lágrimas. Eu estava lá abraçando você. Eu sempre estive contigo, filho amado. Ah, Senhor Jesus, aquece os corações nessa noite. Eu te peço, Senhor, acolhe o coração ferido. Acolhe o coração abandonado. Acolhe o coração carente, Jesus. Coloca o teu filho, a tua filha no colo. Que ele se sinta ninado por você. Vem, Jesus, abraça aqueles que estão precisando de consolo. Abraça aqueles que estão precisando da tua presença, Senhor. Faz isso em nome de Jesus. Nós vamos cantar uma canção em que declara a bondade e a fidelidade de Deus. E eu peço a você e convido a você a cantar essa música, não como quem canta uma música pós-palavra, mas visualizando e sentindo a presença do Senhor ao seu lado. Em nome de Jesus.